Olá, olá a todos. Mais um videozinho no canalzinho e mais um vídeo de nostalgia. Eu vou falar sobre justamente essa banda que eu gosto tanto, que se chama Capital Inicial, uma banda que é de Brasília, né? É uma banda que eu comecei a gostar, tornei fã, gostar bastante dela nos anos 2000. E é por isso que, para mim, ela tem um ar nostálgico. Eu tenho uma nostalgia por ela. Claro, é aquele tipo de nostalgia, né? Eu continuo ouvindo as músicas dessa banda, né? Tal como essa, que não é assim, que não é dela, né? Do Dinho Ouro Preto, né? O vocalista, né? Da banda originalmente, mas que ele, né, ele fez uma versão, né, fizeram uma versão maravilhosa que se chama Primeiros Erros, né? Essa música que vocês acabaram de ouvir. É uma música que eu gosto bastante da banda. Aqui eu acho que é a capa do acústico MTV, quando existia a MTV Brasil. Então, nós temos aqui também uma outra nostalgia que eu já comentei, que é sobre a MTV Brasil, que foi uma emissora brasileira, era uma emissora bem jovem, né? Especialmente para o público jovem, que era basicamente uma MTV, né? Que é, assim, dos Estados Unidos, né? Originalmente. Então, como tem hoje em dia a CNN aqui no Brasil, CNN ela assim americana, né? Essa CNN Brasil é uma filial, tal como teve a MTV Brasil, que era uma filial da sua matriz MTV americana. E eu lembro, né, que ocorriam esses acústicos, né, que eram shows, né, feitos pela MTV de bandas e artistas famosos, né, da época, né. Teve o Charlie Brown Jr. já também, né, acho que já teve do Raimundos, bandas que eu gosto bastante. E aqui tem o Capital Inicial. Eu não conheço a história do Capital Inicial, eu acredito que é uma banda que começou a fazer sucesso nos anos 80, só que eu tenho a impressão que o auge do Capital Inicial foi nos anos 2000, porque as músicas deles estavam muito na moda na época. Eu lembro que o Capital Inicial, né, ia em vários programas, né, para jovens, né, tal como né, o programa do Serginho Groisman, né, que naquela época já não era programa livre, que ele já tinha ido para a Globo. Então, assim, eu tenho essa nostalgia, porque eu fui um jovem dos anos 2000, né? Comecei lá no ano 2000, eu estava na minha pré-adolescência, e eu comecei a gostar dessa banda justamente nessa época. Não sei quando exatamente o ano, agora puxando pela memória, não sei quando foi. Eu tenho eu tenho uma memória melhor, uma lembrança melhor em relação ao Foo Fighters, que é uma banda também que eu pretendo comentar, mas esse aqui eu realmente não lembro, né? Quando é que foi? Eu acho que eu fui gostando das músicas deles. Muito provavelmente essa música do, é, Primeiros Erros foi uma das primeiras, que ela tocava muito na TV, nas rádios, e toca ainda hoje, porque as rádios, né, viraram meio que assim, repositórios nostálgicos, né, das músicas de outras épocas. Eu tenho já uma memória realmente muito forte, eu vou falar aqui, de quando eu comecei a gostar da banda mesmo, não de quando eu comecei a ouvir algumas músicas dessa banda, mas eu
mas eu não associava, eu não sabia qual era o nome da banda, né? Eu comecei a gostar mesmo da banda ouvindo justamente o acústico MTV, que foi feito no ano 2000, quando eu fui fazer provas para o PISME, para o vestibular, né? A minha primeira prova de PISME foi em 2004, e que eu estava no primeiro ano do ensino médio. Então eu lembro que eu fui para a cidade média, né? Cidade média, né, grande, né, que fica aqui perto da minha cidadezinha. Eu lembro que eu fui de Kombi não, é van, e eles colocaram o DVD, olha só, na época já estava, né, já estavam surgindo os DVDs, e era até um artigo de luxo. Então eu fui numa van assim que tinha, né, o cara tinha um dinheirinho bom aí. E eu lembro que ele assim, sempre colocava essa banda. E nós ouvíamos, né, tanto na viagem de ida quanto na viagem de volta. E mais, né, geralmente na viagem de volta, porque, né, assim, nós íamos fazer as provas, e depois nós voltávamos para a cidade, né, para cá, né, para a cidadezinha onde eu moro até hoje, onde eu voltei depois que eu fiz faculdade. Então, assim, eu lembro disso, eu lembro, né, dessas viagens, voltando para casa, né, escurecendo, seja de noite, e eu lembro ouvindo assim, de ouvir essas músicas e me encantando com todas as músicas, todas maravilhosas, todas assim muito próximas àquilo que eu sempre gostei em termos de música, né, músicas nostálgicas, melancólicas, bonitas, que falam sobre a vida, que falam sobre o tempo, sobre saudades. Assim, então eu comecei realmente a desenvolver essa paixão por essa banda que eu tenho até hoje, felizmente, justamente nesse período, né? Então, novamente, diferenciando a primeira vez que eu ouvi as músicas, né, assim, alguma música desta banda, realmente não lembro, mas assim, eu tenho uma memória bastante, né, quer dizer, mais nítida em relação a quando eu passei a gostar dessa banda, né? Gostar mesmo, né? Quando foi a paixão à primeira vista, quando eu associei as músicas, né, que eu provavelmente ouvia de maneira aleatória e de maneira não intencional, tocava na rádio, tocava na TV, e eu passei a gostar muito dessa banda. Então se tornou aí uma das bandas mais importantes na minha vida, né? Quer dizer, um dos artistas mais importantes, eu escuto até hoje, gosto muito, vira e mexe estou baixando músicas deles, elas fazem parte da minha vida. E quando eu escuto essa música especificamente, né, Primeiros Erros, é uma música que ela é maravilhosa, ela tem uma letra maravilhosa, né, e ela é uma música, né, universal, ela fala, né, para todos, né, sobre questões muito essenciais, né, das nossas vidas. É muito, realmente muito bonito, apesar, né, de não ser originalmente dessa banda. Mas a versão que eles fizeram é muito boa e ela é uma música que ela casa muito bem com a banda, né? E tem músicas lindas, então casa muito bem realmente com ela. Então é isso, não tem muito o que falar, né? Já se foram aí, então, estamos falando de 2024, né? Quer dizer, 2004, estamos em 2025, né? Quantos anos? 21 anos. 21 anos. Então, todo esse tempo, 2 décadas, mais um ano, que eu comecei a gostar dessa banda, tá? Eu não tenho ainda certeza se foi 2024 a primeira vez, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Né? Porque parece que assim, nós ouvimos essa música outras vezes, em outras vezes, né? Que eu fiz o PISME 2 em 2005, o PISME 3 em 2006, e depois o vestibular em 2007. Porque as notas que eu tirei dos 3 PISME não foram suficientes.
né, para conseguir passar direto. Mas é isso, né? Então, se você tem uma nostalgia, né, por essa banda, né, que tipo de nostalgia seria? É aquela nostalgia que você ouvia muito as músicas dessa banda lá nos anos 2000 ou até antes e hoje em dia você não escuta mais? Ou é o tipo de nostalgia, né, assim, que é a minha também, que é uma nostalgia viva? E muitas vezes não, assim, nem é sempre uma questão nostálgica, ainda que para mim seja. Sempre que eu escuto essas músicas eu fico muito reflexivo. Até pensei agora em baixar uma música que eu acho linda, só que eu tenho que saber o nome da música. São muitas músicas boas que eles já produziram. Então é isso, fica aqui a minha homenagem à banda Capital Inicial. Gosto bastante. Infelizmente a música brasileira atual está horrorosa. Devem ter artistas muito bons, só que a assim, ideologia reinante não é essa, é de buscar pelos artistas mais vulgares realmente, não aqueles que fazem músicas lindas, fazem poesias cantadas. Não apenas essa música do Capital Inicial, mas muitas outras. Então, fica aí a minha homenagem à banda, mas e também como forma, né, de nostalgia, esse carinho que eu tenho por essas músicas, muitas que se tornaram hinos de vida para mim. Tchau. Até o próximo vídeo.